Todos que conheço estão abalados com o ataque na Austrália. Todo mundo na internet tem algo a dizer sobre isso. Todo mundo tem algum tipo de pensamento coerente ou incoerente e opiniões. E tem tanto barulho por aí. E algumas pessoas realmente acertaram em cheio. E como sempre, na minha opinião, é o Patrick Bet-David, que tem o que eu espero que um dia seja um podcast que eu mesma vou visitar. Um programa absolutamente maravilhoso, no qual ele realmente traz diferentes opiniões e compartilha muitas coisas, e eu discordo dele em muitas coisas. Mas eu acho que está realmente se tornando um lugar de muita, muita razão e lógica. Vamos assistir à reação instintiva dele a tudo o que aconteceu. Acho interessante ver a diferença. Vamos comparar a resposta dele em um vídeo caseiro com a do programa, onde ele analisa os fatos e tudo o que sabemos e o que isso significa para nós como sociedade como um todo. Então, aqui está a ironia do que aconteceu ontem na praia de Bandi. Na Austrália, 2 terroristas muçulmanos mataram 15 pessoas inocentes. De 10 a 87 anos, 42 pessoas hospitalizadas. Enquanto um homem chamado Ahmed Al-Ahmed, que por acaso é muçulmano e tem 43 anos, intervém. Todos nós vimos o vídeo, ele tira a arma, leva 2 tiros, é celebrado como herói, como realmente deve ser. Mas sabe qual é a ironia? A ironia é: nem mesmo um bom muçulmano pacífico conseguiu salvar a vida de 15 pessoas inocentes celebrando o Hanukkah, que é sobre isso que a religião deles fala. De 2 extremistas jihadistas muçulmanos, de matá-los. Então, não me importa se 90 são pacíficos, os 10 verdadeiros crentes jihadistas, que odeiam o que a América representa, que odeiam a ideologia ocidental, que odeiam o fato de protegermos as mulheres, os Estados Unidos da América, permitirem que as mulheres votem, que odeiam o modelo de liberdade de expressão que temos, que odeiam o modelo da segunda emenda que temos, que odeiam a sociedade capitalista que temos. E ainda temos que nos preocupar em ser chamados de islamofóbicos. Quero dizer, aqui está um ponto. Acho que esse número é baixo, aliás, os 90% de muçulmanos racionais e legais. Comparado a 10 jihadistas, acho que o número é mais perto de 15 ou 20. Mas só para lembrar, você tem 1,6 bilhão, 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo. Isso dá 160 milhões de jihadistas radicais. Você sabe quantos judeus existem no mundo? 15 milhões, talvez 20 milhões se você exagerar. 160 milhões de jihadistas radicais. O que ele fala sobre o Hanukkah é interessante, pois estamos no feriado judaico das luzes e vamos comentar sobre isso em breve. Não se preocupe, a ideia do Hanukkah é que um pouco de luz faz grande diferença. Celebramos a menorá, um suporte de luz com 8 braços, semelhante a um candelabro. Espero que você saiba o que é uma menorá. E uma luz continuou acesa por 8 dias. Apesar da destruição, guerra e séculos de sofrimento dos judeus com os macabeus escondidos em túneis e cavernas, né? Aquela luz parecia ser tudo para o povo judeu. Essa é a luz que devemos ser todos os dias, devemos ser mais, devemos ser mais, devemos ser uma luz para as nações. Essa é a celebração que eles buscavam. É meio irônico, não acha? Morei 11 anos no Irã e vi do que tudo se tratava. Se os americanos não percebem o que ocorre na Austrália, esse triste evento me parte o coração. Há muitos assírios e armênios que vivem na Austrália, e eu sou sírio e armênio, tem muita gente. Um pastor, o bispo Marmari, foi esfaqueado no olho. Um bispo sírio cuja voz foi muito necessária durante a Covid, foi esfaqueado no olho por um jovem muçulmano de 19 anos. Aqui está um bispo que foi até Gaza para rezar pelas famílias de Gaza. Ele foi lá com sua igreja. Um jovem de 19 anos o esfaqueou no olho, mas ele o perdoou. Porque a nossa religião é o cristianismo e acredita nisso. Deveríamos ficar na América. Acham normal o que ocorre em Dearborn. E então, Aliás, perdoar não é o mesmo que esquecer. Perdoar não significa subestimar. Ser capaz de perdoar alguém é algo lindo? É a capacidade de dizer, sabe de uma coisa, Deus permitiu isso, esse era o plano de Deus. Mas isso não significa que você diga, bom, agora que eu te perdoei, você fez essa coisa terrível comigo, volte para a minha casa. Não, isso significa aprender a lição. Deus estava tentando te ensinar uma lição para se afastar desse tipo de pessoa, para se defender desse tipo de pessoa. Seja o que for, havia uma lição. Aprenda a lição. Nunca esqueça, perdoe, mas não esqueça. certo? O governador da Somália, Tim Walz, afirma que permitirá a entrada de mais somalis mesmo após o roubo de até 1,5 bilhão dos contribuintes. Lá era para ficarmos em silêncio e mostrarmos isso, sem achar que era importante.
Era para fazermos isso. Eu não sei sobre isso. Ouça, isso é o que importa para mim. Eu amo este país, eu amo a América e eu temo o homem lá em cima mais do que qualquer outra coisa. Eu temo na minha vida mais do que qualquer outra coisa, eu temo na minha vida. Nem todos os dias fazem sentido para mim a graça e a vida com as quais ele me abençoou. Sou grato pelo que aconteceu e me sinto mal. Porque aqueles 15 que se foram seus filhos nunca mais poderão abraçá-los. Não há mais jantares, família, mãe ou pai. Ei, querida, não, acabou, acabou. Por quê? Islamofobia? Não lamente. Você sabe, sim, eu estou chorando. Acho que o problema desses ataques é que, com números tão grandes, esquecemos o significado dessas perdas. Você tem esse ataque insano. 50 pessoas, uma criança, um idoso, um marido, um pai, um amigo, e você tem as 2 pessoas que foram assassinadas, e todo mundo fica super focado nisso. Mas esquecemos o que isso significa: famílias destruídas e centenas de pessoas traumatizadas para sempre. Cada história individual é enorme e a gente tende tanto a focar nos detalhes externos que acaba esquecendo. Quantos momentos agora estão perdidos? Quantos momentos, quantas vidas foram completamente destruídas e mudadas? E quais são as consequências de longo prazo disso? Para sempre esquecemos que isso parte o coração. Critique-os. Eles são pacíficos. Por que não analisamos alguns dados? Não vimos no Snap durante aquele fechamento do governo Snap? Quem mais se beneficiou dos nossos programas Snap? Quais imigrantes participaram e de quais programas? O que aprendemos nesta temporada? O que financiamos, apoiamos, reconhecemos e protegemos? Temos veteranos que lutaram por este país. Estamos mais preocupados com nossos veteranos ou com imigrantes ilegais que entram aqui? Quem é prioridade? Americanos. Eu não sei, mas tem certas coisas sobre as quais não deveríamos ter medo de falar, certo? Essa é uma delas. Aliás, eu não me importo se você é muçulmano, sunita, xiita, judeu, adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová, mórmon, cientologista, não me importa o que você seja. Se você chega em uma comunidade, você se integra, você ama a América, você torna o lugar mais seguro, você cria empregos, você se adapta aos padrões do país. Reduzir o crime traz muitos benefícios, parabéns. E não importa de onde você veio se faz isso. Mas também, se você prestar atenção nesses dados, e a gente vê quando eles chegam, né, o que fazem em Dearborn, o que fazem na Somália, o que fazem em diferentes comunidades, e você ainda fica aí sentado e diz, não, isso não é grande coisa. Então você merece tudo o que acontecer com você. Aprendemos sobre a Austrália porque um primeiro-ministro, há 90 dias, deixou de ser islamofóbico e virou novacfóbico. Tem mais medo do Novak sem vacina do que de quem chega agora. Veja o que fazem com o belo país deles, e há muita astronomia nisso. E os armênios, como eu disse, que vivem na Austrália, e você vê o que está acontecendo no Reino Unido e olha o que está acontecendo na Polônia. Eles não aceitam ninguém. Dominic Tarczynski, ele disse isso no parlamento, ele disse isso. Zero, menos desemprego, criminalidade, esfaqueamentos e outros casos assim. Eles têm a menor população de refugiados muçulmanos da Europa e ainda assim estão esmagando vocês. Talvez o que precisamos é confiar em Deus e nos dados, Deus e nos dados. Talvez a gente precise olhar para Deus, para os dados e tomar decisões baseadas nisso mesmo assim. Muitas vezes os dados são manipulados, porque eles realmente não vão conferir, como ouvimos do Douglas Murray, nosso amigo, eles realmente não vão conferir as coisas que os deixam um pouco desconfortáveis. Quando olho para a Polônia, vejo números impressionantes e insanos, e eles não aceitam refugiados muçulmanos. Se você perdeu o vídeo desse cara, não lembro o nome dele, esse deputado polonês ou algo assim, basicamente alguém, ele está dando essa entrevista e esse cara está assim. A entrevistadora pergunta: "Você não recebeu nenhum refugiado e tem orgulho disso?" Ele responde: "Sim, porque não temos crime." Ele diz: "Você quer me fazer sentir mal pelo que fiz. Prometi isso aos meus eleitores e cumpri bem." Acho que isso também indica algo. Não se trata apenas de imigração muçulmana, mas de uma liderança orgulhosa em defender sua sociedade, não apenas em barrar imigrantes. É sobre não ser fraco e não ceder às pressões sociais e realmente aparecer para a sua sociedade da maneira que ela precisa. Sociedades bem-sucedidas dependem de líderes e governos focados nas necessidades do país, não em interesses próprios.
Isso é essencial para o sucesso, por isso a situação da Austrália é tão absurda, porque o primeiro-ministro deles permite muito disso e pode ser diretamente responsável pela desintegração da sociedade americana. Islamofobia é uma piada. Parem de ter medo disso. Se posso deixar algo neste vídeo, vamos ao próximo trecho. Mas se tem uma coisa que posso deixar para vocês superem o medo de parecer islamofóbicas. Se você tem medo de ser odiada por criticar o Islã, apenas fale Islã radical. Ok, apenas diga radicais, apenas fale sobre os radicais. Você não precisa falar sobre aqueles que fingem ser pacíficos, não precisa, tudo bem. Outras pessoas farão isso por você, mas pelo menos denuncie os radicais pelo que eles são e não tenha medo. Vivemos nessas sociedades porque temos liberdade de expressão e somos muito sortudas por isso. Não perca a oportunidade de fazer parte de algo que faz a diferença. Quanto mais pessoas deixarem de ter medo de denunciar as coisas, mais normal isso vai se tornar. Até que, finalmente, isso gera pressão suficiente para realmente provocar uma mudança e fazer a diferença. Vamos assistir ao próximo vídeo. Vamos analisar algumas das estatísticas que temos. Terroristas pai e filho, certo? Terroristas islamistas atiram em um evento na praia de Bandai, Austrália. Família comemorando o Hanukkah. Certo, e eles atiram de uma ponte, pai e filho, e matam 15 pessoas. Acredito que esse seja o número mais recente. Idades de 10 a 87 anos, mais de 42, ainda estão hospitalizados. Um homem chamado Ahmed Al-Ahmed se aproxima para atirar a arma, como todos nós vimos. Rob, se você quiser mostrar o vídeo do herói que simplesmente aparece do nada. Homem de 43 anos que acredito ter uma barraca de frutas. Esse aqui, Rob. Mostrar o vídeo exige muita coragem. Meu Deus, pense nisso. E, aliás, você sabe, eles te ensinam no treinamento, né? Se você estiver no cinema, se estiver no teatro e alguém aparecer com uma arma. No treinamento, eles mandam você correr até a pessoa e agarrá-la. Exatamente. Em vez disso, né, ao contrário, não todo mundo, mas alguém para fazer isso e olhar para esse cara. O pai se une ao filho para atirar em mais pessoas, pois tem mais armas. Eu não sei se você percebe, mas o cara que agora está com a arma, quem é o herói? Ahmed Al-Ahmed. Ele contorna a árvore do outro lado e é atingido de lado pelo filho que atirou nele. Então ele podia ter morrido ali. Além disso, ele podia ter matado o pai do filho e dado misericórdia. Depois subiu na ponte, pegou outra arma e atirou. Não posso mostrar a foto da menina de 10 anos morta. Rob, de 10 a 87 anos. Ok, essa menina de 10 anos é filha de alguém. Havia um jogador de futebol francês que também foi morto lá. Um jogador de futebol francês de 19 ou 20 anos que também foi morto. Você pode pegar a lista na BBC. Esta é Matilda. Ela é filha de alguém, ok? Que foi morta. Então, enquanto isso está acontecendo, o cara que o salvou, por acaso, é muçulmano. Uns dizem que ele é muçulmano, outros que é cristão maronita, mas afirmam que é muçulmano e Ahmed Al-Ahmed. Vi a entrevista dos pais dele sobre o que ocorreu depois. Ele levou 2 tiros. Esse cara te passa a impressão de ser um muçulmano pacífico? Ele te passa alguma impressão pela aparência? Para mim, parece alguém que faz a coisa certa e transmite paz. Ok, mas dá uma olhada nisso. Mesmo um muçulmano pacífico poderia ter tirado a vida do pai desse cara. Quando ele foi embora, mostrou misericórdia para ele. O outro cara, mesmo tendo recebido misericórdia, não retribuiu e voltou para matá-lo. Você deixa uma cobra ir embora e pensa, sabe de uma coisa, vou poupar a vida desse cara? Você deixaria a cobra no quintal com seus filhos brincando? Acha que ela vai poupar seus filhos? Não há misericórdia para você. Eles não são programados, não pensam, vivem ou têm os mesmos valores que você. Aliás, isso exige muita coragem porque o mundo inteiro agora está celebrando esse Ahmed Al-Ahmed. O PBD admite que errou e reconhece que não foi certo. Ele não deveria ter mostrado misericórdia, ele deveria ter atirado nele e permitiu que ele continuasse atirando e matando outras pessoas. Tipo, isso é importante lembrar. Ele sacou a arma, mas continuou atirando. Isso não é misericórdia. Não se deve mostrar misericórdia a jihadistas radicais. Você não pode, você nunca pode, ponto final. Mesmo que isso faça você se sentir que talvez não seja tão misericordiosa assim. Eles vivem de uma maneira muito diferente, pessoal. Eles vivem de uma maneira muito diferente. Mesmo que só 10 deles sejam extremistas e acreditem em jihad e outras coisas que seguem. Mesmo que sejam 10. Mesmo que sejam 10. 10 sozinhos são mais poderosos do que os 90. Porque você percebe os 90, ele não fez nada para tirar a vida do cara, teve misericórdia.
Os 90 eram caras tipo, escuta, deixa esse homem ir e vou poupar a vida dele. O cara vai lá, pega outra arma e começa a matar pessoas. O que você faz então? Então agora os americanos estão tipo, bem, você sabe, mas isso é terrorismo do medo. Eu tenho um John Morgan, outro dia bilionário, que é dono da Morgan & Morgan, certo? E ele diz que na família dele, ele tem 4 filhos, eles se casaram com outras pessoas. Ele está tendo uma conversa, um dos filhos dele, ele me conta, chega para ele e diz, pai, estou disposto a me casar com essa garota. Ela está disposta a se casar comigo. Mas tem algumas coisas que ela quer mudar no nosso acordo pré-nupcial. Porque eles têm um acordo pré-nupcial muito rígido. Ou seja, nossa riqueza não vai para ela. Se ela não assinar do jeito que escrevemos o pré-nupcial. Tom, está com a gente? Então ele não está disposto a assinar o pré-nupcial. E aí o que acontece? Ele diz, né, quer saber? Não vou dar a riqueza. E ele responde, mas pai, eu amo ela e ela me ama. Tudo bem, ela não precisa assinar. Mas nossa riqueza também não pode ser sua. Parece justo. Ele faz a garota assinar o acordo pré-nupcial, ela aceita e eles se casam. Ele está feliz, ele ama suas noras e sogros. Mas adivinha só, essa pessoa é compatível com o seu jeito de ser? Nos Estados Unidos, eles fazem festas do pijama. Ok, e eu não gosto de festa do pijama. Agora. Vamos supor que uma criança queira dormir na nossa casa. Tudo bem comigo no chão com 3 seguranças. Nada no andar de cima no quarto, nada sozinhos, nada, porta fechada, nada. Isso não é compatível com meus valores e princípios, certo? Não é questão de quando. E se eles disserem, a gente faz isso o tempo todo, eu não me importo com o que vocês fazem, eu não faço. Se alguém perguntar, o que há de errado nisso? Esses são os valores e princípios deles, não são compatíveis com os valores e princípios da América. Simplesmente não são. Você deveria simplesmente ficar parado e comprometer seus valores e princípios? Isso realmente deveria ser inegociável? Não sei, não precisa ser assim. Eu não acho que você precise negociar. Você é inegociável. Não acho que você deva simplesmente ficar parado e aceitar. Não é grande coisa. Deixe que eles façam. Tudo bem, venha pra cá. Não desça. Não tem ninguém lá em cima no quarto com as portas fechadas. Você tem 12 anos, não fique lá em cima com as portas fechadas, desça agora. Por quê? Pois isso não condiz com meus valores e princípios. A América possui regras e diretrizes que seguimos. Aí você quer deixar outra pessoa simplesmente chegar e dizer, não é assim que fazemos, não é assim que fazemos. E, aliás, só para você saber, não só estamos aqui na sua casa, no seu país, mas também não viemos aqui na sua casa, no seu país. Para quê? Não só para sermos compatíveis, mas também não viemos aqui para coexistir. E o que os americanos dizem, tudo bem, entrem aí, pessoal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bem, você é islamofóbico. Não me incomoda quando você diz isso, não importa. Vini começou a receber ameaças de morte em seu próprio projeto. Isso já vem acontecendo, há mensagens, e então você recebe essas mensagens, e sobre o que você ouve, você acha isso normal? E lembre-se disso. Essa discussão que começou na Austrália agora ocorre no Reino Unido e já vem de muitos anos. Sinceramente, se você me chamar de islamofóbica, acho que neste ponto eu até tomo isso como um elogio, porque significa que você é uma idiota e eu não sou. E significa que estou realmente apontando algo que está errado. Desculpe se não gosta, isso mostra minha coragem e valores. Significa que eu consigo enxergar o mal quando olho pra ele e que não sou doutrinada nem manipulada. Pode me chamar de islamofóbica, venha pra cima de mim. É isso que eu quero dizer pra vocês aí fora. Todo mundo que está assistindo, estamos todos juntos nessa. E o que ele está dizendo aqui é realmente importante de lembrar. Quando temos valores, quando sabemos com o que nos importamos, quando não temos absolutamente nenhuma vergonha disso, não há nada pelo que se desculpar. Nada pelo que se desculpar. É isso que fazemos, é nisso que acreditamos. Se você não é compatível com isso, então o problema está em você, está em mim. E essa é a filosofia que todas nós precisamos adotar. Nós vemos que há algo errado com jihad. Estou com soluços, Deus me abençoe. Nós vemos que algo não está certo na maneira como eles operam. Apontamos isso e assim estabelecemos um limite. E mesmo que as pessoas venham até você e te chamem de islamofóbica ou deixem de gostar de você, nesse ponto, isso não importa. Conheça seus valores, saiba o que é importante e mantenha sua posição.
Não tenha medo, pois eles usam táticas para te fazer se sentir mal. É um elogio quando alguém sabe o que valoriza e não tem vergonha de falar sobre isso. Isso é coragem. Todos querem ser corajosos e estar do lado certo da história, e eu garanto é onde você está. Quando nos afastamos e permanecemos firmes, sem medo, é quando a mágica acontece. Obrigada por integrar a resistência